Olá, bem-vindos! Estamos chegando com Entre Linhas aqui na TV Brasileira e Prudente News. Muito obrigado a você pela audiência, que cada dia mais cresce. Obrigado por sempre nos acompanhar. Estamos chegando, então, com as principais informações do dia para o comentário de Adolfo Padilha, de Valdo Celesini, que são os nossos comentaristas aqui na Prudente News e também na TV Brasileira. Eu sou Eudes Figueiredo. Daqui a pouquinho, então, vamos com as notícias para colocar aqui na pauta de discussão. Mas antes, vamos lá ao bem-vindo de cada um, né? Dá o bem-vindo aí do Divaldo Celesini. Divaldo, seu destaque, seja bem-vindo. Olá, espero encontrar todos muito bem, como sempre. E eu gostaria de destacar aqui um assunto que não tem nada a ver com política, né? Mas a final do Campeonato Paulista ontem teve um joguinho bem abaixo do que os times podem entregar e eu espero que na próxima o futebol seja melhor e principalmente que o São Paulo leve esse caneco aí. Muito bem, Adolfo Padilha, vamos lá, bem-vindo, seu destaque. Eu vou destacar hoje, Divaldo, um levantamento, não sei se vocês viram, que foi feito pelo Instituto da Paraná Pesquisa, que revela que mais de 55% dos brasileiros são a favor da pena de morte para assassinos bárbaros, né? Você vê que a população não está tão alheia assim às barbáries que a gente vê todo dia na televisão, na internet, e principalmente a impunidade, né? Ok, muito bem. Vamos lá, então, começando com o nosso primeiro assunto aqui para colocar na pauta, na discussão, para Divaldo Celesini e também Adolfo Padilha. Olha, vamos falar sobre política e o depoimento, segundo dia de depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello. O ex-ministro da Saúde, então, Eduardo Pazuello, disse que no seu segundo dia de depoimento à CPI da Covid, que o governo Jair Bolsonaro chegou a discutir uma intervenção no Amazonas durante a crise do sistema de saúde no estado devido à pandemia, que foi marcada por mortes de doentes por falta de oxigênio, mas desistiu após ouvir o governador Wilson Miranda Lima. Documentos indicam que 31 pessoas morreram por falta de oxigênio em Manaus nos dias 14 e 15 de janeiro, quando a capital amazonense atingiu o ápice da escassez do insumo. Bom, comentando esse assunto, a gente começa com Divaldo Celesini, é um assunto que saiu no G1 do Grupo Globo. Vamos lá. A crise no Amazonas ela foi bastante marcante, em razão, primeiro, de ter sido a primeira grande crise de saúde causada pela pandemia, né, onde pessoas morreram por falta de insumos. E lá também nós tivemos denúncias de corrupção, né? O Wilson Lima, que é do PSC, e durante a campanha ele grudou ali no presidente Bolsonaro e carregou essa bandeira aí, foi um aliado do presidente, ainda é um aliado do presidente, né? Então, realmente é compreensível que tenha sido difícil fazer essa intervenção em razão da relação interpessoal que tinha ali entre os dois. Mas, sem dúvida, o tempo demonstrou que teria sido necessário. Talvez o senso de urgência diante de um aviso que havia de falta de oxigênio e falta de outros insumos também que aconteceu por lá, e essa personalidade que o presidente tem de querer tomar conta de tudo, talvez tivesse feito mais sentido, sim, fazer a intervenção. Acredito que se tivesse sido em algum outro estado no qual ele não fosse, o governador não fosse aliado do presidente, essa intervenção teria acontecido. Mas também, como eu sempre digo, não adianta a gente chorar sobre o leite derramado, o que nós temos é que agir para que isso não se repita nem lá e nem em outros lugares. Felizmente, agora, na gestão do Queiroga, eu vejo que há uma preocupação com essa estrutura da saúde, com protocolos, e eu vejo que o trabalho está sendo feito. E o Pazuello, isso daí foi mais um episódio, triste episódio, da péssima gestão do Pazuello. Como eu sempre digo, está lá num lugarzinho de honra dos piores ministros da saúde que nós tivemos. E olha que nós tivemos ministros muito ruins, tais quais Humberto Costa. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, como é que você viu aí essa matéria do G1, da Rede Globo, né? Estratificando um pouco do que foi o depoimento do Eduardo Pazuello na CPI. A CPI, nunca vou deixar de dizer, de difícil para os nossos
telespectadores, ouvintes na rádio, porque vão ouvir sempre, é a CPI do circo, né, cara? Eu discordo, Pazuello não está longe de ter sido o pior ministro da Saúde, muito longe disso, né? Ele não agrada, às vezes, politicamente, alguns que gostam de querer colocar isso nele. Quando você vê a resposta, a nota de resposta do governo do Estado sobre essa colocação de que querem colocar no governo federal a culpa por Manaus, você vê que é verdade o que o Pazuello falou. A própria nota do governo do Estado do Amazonas, claro que ela não chama para si uma culpa clara, mas ela deixa entender o que o Pazuello disse lá. Realmente o governador não quis a intervenção, mas nunca se recusou o apoio, e sempre teve o apoio. A White Martins, ela já fez uma declaração sobre isso, né? Só que as narrativas, elas continuam se alimentando. Você viu ontem a Mara Gabrilli? Ela faz umas perguntas, vários questionamentos ao Pazuello e sai dizendo que não precisa nem ouvir a resposta dele. Gente, está mais do que claro que é essa CPI. É uma CPI que quer colocar o selo de culpado na testa do presidente. Que eu volto a repetir, que quem foi quem liberou o dinheiro. E você resolve crise, em primeiro lugar, com dinheiro, com discurso, com boa vontade, você não vai resolver nada. Precisa de dinheiro, grana. E a gente precisa saber onde é que foi essa grana. A gente lamenta todas as mortes, a gente fala aqui, mas falta de estrutura, meu amigo Divaldo, é o que causou mais do que a metade das mortes. Não foi só em Manaus. Porque se os hospitais de campanha tivessem sido montados e continuados, nós já teríamos salvo muita gente. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, para a sua réplica. Olha, é claro que dinheiro é necessário, mas principalmente nós precisamos de atitudes, de conhecimento técnico sobre o assunto, coisa que nós não vimos na ingestão, né, do Pazuello lá. Eu volto a dizer, um grande acerto que o presidente teve foi tirar esse que envergonha o país e envergonha as Forças Armadas. E, por fim, eu gostaria de lembrar que a CPI ela não é formada por pessoas que sejam flores que se cheirem, não. Mas mesmo os piores seres humanos, em algum momento, produzem alguma coisa boa. Vamos aqui lembrar que quem botou o impeachment para rodar foi o Eduardo Cunha, que não é nada de flor que se cheire, não. Muito bem, vamos lá para a sua tréplica, Adolfo Padilha. Não, eu acho legal essa colocação do Divaldo, e vamos levar ela para o Roberto Jefferson, então, que ele tanto critica, né? Ele ele é um pior ser humano na cabeça do Divaldo, só que ele pagou pena, ele que entregou o mensalão, ele se redimiu, pagou o pecado, e mesmo assim o meu amigo Divaldo não perdoa ele, em hipótese nenhuma, e está perdoando aí o Renan, o Aziz, o Rindolfo. É o duplo padrão, como sempre, do interesse daquilo que quer fazer o comentário, né? Muito bem, como a nossa regra aqui do último bloco não pode citar o outro comentarista, né, para não dar o direito de resposta, eu vou ter que dar o direito de resposta nesse caso aí para o Divaldo Ceresini. Divaldo, diga aí. Eu nunca falei que eu perdoei bandido. Muito pelo contrário, bandido é bandido e continua sendo, e sempre continuará sendo bandido. O que eu disse é que até o pior dos bandidos, em algum momento, pode produzir alguma coisa boa. Só isso. Okay. Roberto Jefferson é sem vergonha e esses outros aí também são sem vergonha. Muito bem, gente. Olha, a próxima notícia é a seguinte. O infectologista Davi Wipe, ex-coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, disse na quinta-feira que, entre aspas, jamais defendeu a distribuição ou uso indiscriminado, fecha aspas, da cloroquina na rede pública do país, após ter sido citado pelo senador Marcos Rogério, do DEM de Roraima, durante a CPI da Covid em Brasília. O Davi Wipe ficou numa situação bem complicada quando ele teve a Covid-19, né? Porque não quis relatar naquela época quais foram os medicamentos que ele tomou. Vamos começar esse assunto conversando com Adolfo Padilha. Como é que você vê a declaração do Davi Wipe, Adolfo? A cara de pau, a cara lavada. Porque ninguém aqui, todo mundo viu o vídeo. Quando a cloroquina começou a ser usada, e se tivesse sido usada a mais, poderia ter salvo muito mais gente, ou poderia não ter salvo ninguém, mas pelo menos seria uma tentativa. Fica aí agradando os 2 pontos. Ele tomou isso para se curar. Como eu tomei também, entendeu? Como muita gente tomou, né?
Quem não lembra do vídeo do governador João Dória querendo enaltecer que a propositura ao Ministério da Saúde para se adotar a hidroxicloroquina foi do secretário Davi Wippe? É o que eu falo. Em todas as classes a gente tem gente com honra, gente que faz aquilo com seriedade e muito comprometimento. Nos médicos não muda muito também, não. Temos ali na classe médica muito aviãozinho. Volto e achei de mau gosto, de uma irresponsabilidade enorme, um profissional fazendo um vídeo com o título Diário do Terror, Locomotiva da Morte. Mesmo se isso fosse verdade, isso é passível de punição. Porque assustou as pessoas, deixaram as pessoas com mais medo. E agora nós não precisamos de medo, nós precisamos de esperança. Então a irresponsabilidade do Davi Wippe, de médico que faz esse tipo de coisa, que afere diretamente as pessoas, isso não é alerta. Alerta é o que o promotor lá em Presidente Prudente fez, Dr. Marcelo Creche, quando disse que as pessoas estão abusando. Isso é um alerta. Agora, a afirmação do Diário do Terror, da Locomotiva da Morte, olha, isso ficou por aqui, viu? Porque é o que a gente vê, essa cara de pau do Davi Wippe hoje aí. Muito bem, Divaldo Ceresini, vamos comentar esse assunto aí. Citado na CPI da Covid-19, o Davi Wippe parece que tirou o corpo fora. Isso não foi aquilo que ele disse, não. Como é que você vê? No começo da pandemia, né, quando se conhecia ainda menos da doença, foram testadas várias coisas, né, inclusive a hidroxicloroquina. Isso, do que eu tive notícia, né, a primeira vez que eu tive notícia disso foi por meio de uma fala do presidente Trump dos Estados Unidos. E no Brasil ensaiou-se utilizar esse medicamento e aconteceram alguns medicamentos de serem utilizados que depois, num segundo momento, lembrando que o Davi Wippe ele foi contaminado pela Covid em torno do dia 20 de março do ano passado, lá no comecinho da pandemia, né? E ficou depois demonstrado, mesmo que por provas roubadas, né, de que ele utilizou a hidroxicloroquina. Mas, enfim, no começo da pandemia, né, sabia-se menos a respeito da doença e foi-se testando diversos medicamentos. E com o passar do tempo, viu-se que vários desses medicamentos testados não tinham qualquer efeito, que alguns, inclusive, para aquela situação, eram prejudiciais, embora para outras situações elas fossem benéficas, né, para outras doenças fossem benéficas. E o que a gente tem que fazer sempre é contextualizar a situação, né? Então, o tempo demonstrou que utilizar esse tipo de medicamento não faz efeito algum para a pandemia. Você tomar suco de laranja e tomar hidroxicloroquina é quase a mesma coisa. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, com você. Quando ele falou de suco de laranja aqui, lembrei da eu não sabia tubaína. que eu tinha. Vamos tomar tubaína ou hidroxicloroquina? Eu estou muito feliz de ter aqui um cientista, né? Eu não sabia, né? Uma afirmação tão irresponsável essa. Irresponsável. O Divaldo chega a ser irresponsável quando ele fala isso. Né? E eu não vou deixar de alisar aqui, não, porque eu não passo plano. Isso é irresponsabilidade, é desrespeito. Existe mais de 10 mil infectologistas, Divaldo, que adotam o tratamento preventivo. Não se pode tirar a esperança das piscinas, do tratamento. Você não é da área médica. Respeite os médicos, como o seu Belmiro Darcy. Seus pais conhecem o Belmiro Darcy. Pergunta se ele é louco. Pergunta se ele é louco de dar água com gás para curar 90 velhinhos aqui no asilo, que tem conformidades muito sérias, e nenhum até agora, graças a Deus, foi contaminado. Eu vou defender veementemente, eu não sou médico, e eu vou nas evidências, eu pesquiso. Repito, tem 10 mil infectologistas que estão tentando com a esperança do tratamento preventivo. Quantas pessoas não foram salvas? Vim numa rádio, numa televisão com mais de 30 milhões de assinantes, declarar que é igual água com gás? Isso é irresponsabilidade. Devia pelo menos dizer, sou contra, que é direito seu. Mas afirmar que é como água com gás, me perdoa, meu amigo, é irresponsabilidade. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, a palavra está com você para a sua réplica. Irresponsabilidade é utilizar esse mesmo meio de comunicação para pregar o uso de coisas que comprovadamente não têm efeito. Isso já está sendo demonstrado, isso já foi demonstrado mais do que suficiente para as pessoas entenderem isso. Quer tomar?
tome. Agora, não seja um falso vendedor de esperanças. E eu volto a repetir aqui que todos os ministros da saúde que nós tivemos, que são médicos, e não aquele pau-mandado que o presidente botou lá durante um grande período da pandemia, contraindicaram a utilização desses medicamentos. Então, não é o Divaldo, que não é médico, que está falando isso. Quem está falando isso são os médicos oficiais, aqueles que comandam o Ministério da Saúde, indicados pelo presidente da República. Irresponsável é quem prega essa solução mágica que não existe. Nós vamos sair dessa crise de saúde, dessa crise financeira, quando pessoas irresponsáveis pararem de defender uma narrativa falida, que não é defendida nem por aqueles que detêm o conhecimento técnico e que militam nas mesmas fileiras que eles. Então, tenha responsabilidade, sim, de dizer a verdade e de tratar as pessoas de maneira eficiente, porque todos nós temos direito a um tratamento decente. Adolfo Padilha, vamos lá para a sua tréplica. A responsabilidade recai até mesmo sobre as vacinas. De dizer para as pessoas que é necessário tomar, é importante tomar, mas ainda é uma esperança e não a solução. Isso é responsabilidade. Eu vou trazer aqui, numa próxima oportunidade, uma relação de remédios que você, eu, às vezes damos até para os nossos filhos, e ele não teve duplo cego de pesquisa, ele não é randomizado em pesquisa, mas ele resolve. É isso que eu quero dizer. Ele resolve. A cloroquina existe há 70 anos, a ivermectina, nunca matou ninguém. Se a gente não deixasse as pessoas com a informação de que a politização não leva a nada, e vem aqui e afirma de um lado só, tirando todas as esperanças, vamos ter esperança. Estudos já falam que a cabeça cura 60% de qualquer doença, 40% é químico. E daí? É esperança. Aliás, você não acredita na fé? Eu acredito. Eu vou dar minha água com gás e está falando de fé agora. Muito bem, gente. Vamos lá, vamos trocar de assunto aqui para a gente seguir em frente. Bom, vamos lá para o nosso próximo assunto. Olha, a Câmara dos Deputados aprovou na quinta-feira a medida provisória que reduz taxas incidentes sobre estações de serviços suportados via satélite com o objetivo de baratear o acesso à internet banda larga no país. A medida provisória é editada pelo presidente da República e tem validade de 60 dias, renováveis por mais 60 dias, para transformar a proposta em lei, porém, a matéria precisa ser aprovada pelo Congresso. A proposta está seguindo para o Senado. Vamos lá, Adolfo Padilha, como é que você vê essa proposta aí? Você acha que vai passar no Senado e vai virar lei? Primeiro eu quero ver a carinha do meu amigo Divaldo, né? Porque outro dia eu disse esse aqui, ele deu uma gargalhada. Né? Lembra disso? Não, eu não esqueço, viu, Divaldo? Tem uma memória geográfica boa, uma memória muito interessante. Veja bem, outro dia eu disse isso, que o governo federal estava partindo para deixar a internet mais barata para todo mundo e principalmente alcançar todo mundo. São ações do governo federal que as pessoas às vezes deixam de ver para pegar na picuinha e ficar se alimentando no que o berrante virtual fala. O governo federal erra em muita coisa. Mas tem como alguém criticar o ministro que nós temos na parte de tecnologia? O ministro Pontes, tem como criticar uma ação dessa? Tem. Pior que tem. Aí você vê deputados do PT que são contra essa medida, porque sabe que vai atender todo mundo, sabe que o povo vai ficar feliz, dizendo que o fato de baixar as taxas sobre as transmissões de streaming, as pessoas, só para entender, o streaming é tudo que você vê de vídeo, tudo que você vê de filmes, através da tecnologia, é um conceito de streaming, envio de dados. Isso custa, e o governo está baixando esses valores para ficar mais barato para todo mundo, para alcançar todo mundo. Aí vem os salvadores da pátria do PT dizer que é um absurdo abrir mão de uma receita dessa, que a Codecine precisa ganhar. Não, a Codecine não tem nem regulamentação, né? E é primeiro se regulamentar. Então, é mais uma ação muito interessante, mexe com o bolso de todos nós, chega na ponta, atinge aqueles que mais precisam e, claro, não vai agradar a torcidinha que só quer saber de ver a impopularidade ou querer alimentar uma impopularidade que ainda não existe do governo federal. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, como é que você viu essa notícia aí? Internet mais barata, é possível?
Eu acho muito importante a gente facilitar o acesso à internet, especialmente nas localidades mais longínquas, né, mais remotas. Nós precisamos só encontrar uma forma disso acontecer de maneira sustentável e sem onerar outros usuários, ou então, ou mesmo coisas que às vezes tem um produto que não tem nada a ver e passa a ter uma tributação aumentada. Um exemplo disso eu dou aqui, que no mês de março e abril houve um subsídio ao diesel, e esse subsídio ao diesel foi pago por quem tomou empréstimo bancário, né? Diminuiu o imposto sobre o diesel e aumentou o imposto sobre as operações financeiras. Então, o que a gente espera sempre é que haja, de maneira sólida, a redução dos tributos. Não que seja algo provisório e não que seja uma transferência. Vou tirar imposto do streaming, vou tirar imposto da internet para facilitar o acesso a esses produtos e, de repente, aumenta o imposto de outros produtos. E, para isso acontecer, eu sempre digo, não existe mágica. Nós precisamos que os governos reduzam os seus custos, diminuam os seus privilégios, combatam a ineficiência para que tenham dinheiro suficiente para manter as suas atividades e aí sim fazer essa redução de impostos. Então é uma medida, sem dúvida alguma, muito bem-vinda. Como eu disse lá da outra vez que isso daí foi citado. Porém, a gente sempre tem que cuidar para que não seja uma diminuição de imposto para uns, automaticamente se transforme em aumento de imposto para outros. Muito bem. Gente, nós vamos encerrar aqui a nossa primeira parte do Entre Linhas na TV Brasileira e também aqui na Prudente News 1070. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. A gente tem mais 2 assuntos para discutir aqui, colocar na pauta de discussão entre Adolfo Padilha e também Divaldo Ceresini. Já, já. Ok, estamos de volta. Esse é o Entre Linhas, aqui na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Se você está ouvindo pelo rádio, quer baixar o nosso aplicativo, já está disponível para TVs LG e Samsung e também nos celulares Android, tá? É só procurar por TV Brasileira. E você pode também no nosso site prudentenews.com.br pode acompanhar toda a programação aqui da Prudente News 1070 e também o nosso programa Entre Linhas. Bom, vamos lá, discutindo o próximo assunto em pauta. Olha, gente, o Senado Federal aprovou um projeto de lei que cria Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher. Trazendo a informação, vamos lá, Igor Damasceno na telinha. Põe na tela. O Senado Federal aprovou um projeto de lei que cria a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher. A proposta determina que escolas públicas e privadas estabeleçam no calendário escolar atividades voltadas para debates como violência doméstica e Lei Maria da Penha. O autor da proposta é o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. As crianças, principalmente os meninos, vão aprender lá na base, na escola, que não deve se respeitar a mulher em todos os aspectos. A mulher quando diz não é não, que mulher não é mercadoria. E a menina também vai aproveitar, se autovalorizar. Eu acho que a gente só tem a ganhar com tudo isso. O texto define que o evento deve acontecer todos os anos no mês de março, data em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Durante os debates, os profissionais da educação devem, inclusive, ensinar como denúncias em casos de violência doméstica devem ser feitas. Esta mulher é diretora de uma escola particular em Brasília e concorda que a escola deve tratar deste tema com os alunos. Eu acredito que a escola ajuda porque ela muda a cultura. Ela faz a reflexão junto com as crianças e acolhe essa criança que pode estar sofrendo tanto abuso sexual, violência doméstica, tudo isso faz. O ambiente escolar ele é propício para esse acolhimento. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam que 3 mulheres registram um boletim de ocorrência por agressão a cada 2 minutos. Por dia, são 606 registros por lesão corporal. Na maioria dos casos, a agressão acontece dentro de casa, sob o olhar das crianças. Por isso, o projeto de lei quer dar amparo psicológico para meninos e meninas que presenciam cenas de violência doméstica dentro de casa. Segundo a secretária Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, o projeto de lei está em sintonia com ações adotadas pela pasta.
Inclusive, gostaríamos de ressaltar que estamos trabalhando na expansão do projeto Maria da Penha vai à Escola, justamente para oferecer condições para que os educadores possam abordar o tema nas unidades escolares. Esta psicóloga é especialista em questões familiares e recomenda que em palestras com este tema, os professores devem ficar de olho na reação dos alunos. Quando começam as palestras, o que a gente percebe é que tem crianças inseguras, com medo, crianças que fogem, crianças que não querem ir à aula. Por quê? Porque vai mexer com algo interno. Então, a observação, a escuta depois da palestra, o olhar clínico desse professor é muito importante para poder encaminhar, né, essa criança para a orientação educacional, para o conselho tutelar. O projeto segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Para a Rede de Notícias Regional de Brasília, Igor Damasceno. Muito bem, está aí a reportagem, boa reportagem do Igor Damasceno, da Rede Regional de Notícias. E agora vamos colocar em discussão aqui, começando com Divaldo Ceresini. Divaldo, é com você. Leia, é importante, né, essa lei aí que cria a Semana Escolar de Combate à Violência à Mulher, né? A educação, ela tem um papel fundamental não só naquilo que se refere ao português, à matemática, né, mas em relação a diversos outros assuntos também, principalmente daquilo que se relaciona à formação da pessoa como um cidadão. Então, sem dúvida alguma, a escola é muito importante nesse sentido também. Ontem, inclusive, nós comentamos a importância da escola no combate à violência infantil, né, à exploração sexual das crianças, como que na escola, fora daquele ambiente de opressão, a criança pode perceber que está sendo violentada e os profissionais da escola podem também tomar alguma providência nesse sentido. E é sempre importante a gente inserir também outras temáticas para discussão, e essa é uma temática muito importante. Existe ainda, a gente observa, sim, a violência contra a mulher de maneira majoritária em relação à violência contra o homem, porque é importante a gente dizer que existe a Lei Maria da Penha, que existem diversos casos de violência dos homens contra as mulheres, mas também existe o contrário. Tá? Isso, às vezes, é deixado de lado. Então, isso é importante, mas eu ampliaria esse escopo, né, para a violência doméstica, não só a violência contra a mulher, mas a violência doméstica em geral. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, como é que você vê aí essa situação, né, a Semana do Combate à Violência contra a Mulher? Importante, né? A gente disse mesmo, como falou o Divaldo aí, essa semana sobre a importância da escola na educação, conhecimento, alerta, já desde a criança, os jovens, né? E na escola hoje, infelizmente, a gente vê muita coisa que molda de uma forma que não é adequada, seja os jovens masculinos ou os jovens femininos. Claro que a mulher ela tem um índice de agressão muito maior do que um homem, no sentido, quando a gente fala em casal. E é sempre bom alertar, porque infelizmente, muita gente não conhece os direitos, né? Não sabe nem como deve procurar um socorro. Eu acho que a escola é onde nasce tudo isso. A escola é onde dá o caminho para, desde criança, eles já entenderem o que eles podem, o que eles não podem e a quem eles devem procurar em caso de estar passando algum tipo de agressão. Seja mulher, seja criança, enfim. Eu acho que isso tem que ser muito mais do que uma lei. Eu acho que deveria, como eu sempre defendi, que desde acima da 7ª série, na minha época era a 7ª série, acho que ainda continua, ou da 5ª série, que as crianças deveriam aprender matemática financeira, naquela calculadora mesmo de matemática financeira. Eu acho que deveria ter temas no quadro de disciplinas sobre direitos, deveres, já desde a 5ª série. Entendeu? Desde a 5ª série. Para a gente, de alguma forma, mostrar para essa molecada, esses jovens, que eles têm onde se respaldar, têm responsabilidades e o que eles devem fazer. E não foge o caso no tema aqui que nós estamos batendo, que é a violência contra as mulheres, que é uma baita covardia. Muito bem, vamos lá para o nosso último assunto de hoje. Olha, deputados da bancada do PT na Câmara protocolaram ontem uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal pedindo o afastamento imediato do ministro Ricardo Salles, do cargo do Ministério do Meio Ambiente. O pedido foi endereçado ao ministro Alexandre de Moraes, do STF,
que autorizou a operação da Polícia Federal deflagrada na última quarta-feira, que teve Ricardo Salles como um dos alvos. Os deputados pedem também que o ministro do Meio Ambiente fique proibido de contratar ou contatar, na verdade, qualquer outro investigado no caso, sob pena de prisão. Vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Esse cerco que estão fazendo no ministro Salles, ele tem um objetivo, né? Veja bem, a bancada da oposição, da esquerda, eles têm o STF como um escritório de advocacia deles. Eles querem mandar no Brasil, eles querem escolher quem trabalha sem vencer as eleições. E, infelizmente, eles contam com o apoio de alguns membros do STF que tentam sempre construir uma situação para constranger o governo, para que o governo seja obrigado a mudar alguma coisa. Então, você vê o ativismo político até mesmo no Ministério Público Federal, que há muito tempo vem pegando no pé do ministro Salles. E o que o ministro Salles faz? Na cabeça dessas pessoas, eles entenderam o porteiro aberto é que não tem mais regra nenhuma, porque para eles isso é a justificativa para fazer esse pandeiro todo. Agora, para quem vai olhar o que ele anda fazendo, uma das coisas que eu não vou cansar de repetir aqui, basta pesquisar um pouco, cortou milhões e milhões de dinheiro que eram dados para ONGs, para fundações que nem nunca foram para a Amazônia. E você não vê essas ONGs e essas fundações lá no Nordeste, onde a seca desse bando, dessa quadrilha da esquerda dominou por várias décadas, tem gente morrendo de sede. É isso aí. Muito bem. Divaldo Ceresini, vamos lá para a sua opinião sobre esse assunto. Seria meio natural que alguém investigado fosse afastado do cargo, né? Como é que você vê essa situação? Tudo depende da quantidade de indícios que tem, né? O ministro Salles, ele tem, como eu sempre digo, né, ele tem, quando resolve prestar contas das suas atitudes, ele tem justificativa muito plausíveis para quase tudo o que ele faz. Mas, infelizmente, ele é um daqueles ministros que preferem bater boca, que preferem a lacração, do que, desde o início, quando questionado, se explicar e justificar suas atitudes. Isso acaba gerando situações como essa, né, de pessoas que acabam se aproveitando disso, e ele acaba se rebaixando ao nível dessas pessoas e entrando no bate-boca. Em relação à judicialização dessa questão, essa é uma conduta mais que natural do PT e dos seus partidos aliados, né? Botar o judiciário em tudo. E aí depois esses mesmos parlamentares vão reclamar que o STF interfere demais no trabalho deles. Mas quem provoca isso são eles próprios. A Câmara tem ferramentas para resolver isso, o Senado tem ferramentas para tratar essa questão. Por que raios que eles não utilizam isso daí? Preferem buscar um atalho que muitas vezes dá um tiro na água, né? Dá um tiro em nada, só para fazer manchete de jornal e se justificar para os seus eleitores que estão pagando a conta de toda essa farra, principalmente porque esse tipo de ação vai lá e fura a fila do julgamento dos ministros do STF, enquanto o caso de milhares de brasileiros está lá para ser analisado pelos ministros e não é analisado porque passa o Lula na frente, passa o Eduardo Cunha na frente, passa o Randolph querendo aumentar o seguro obrigatório na frente. Nós precisamos eleger gente responsável, gente que realmente queira contribuir para o futuro do país e não ficar batendo boca a todo tempo. Muito bem, pessoal, nós estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Muito obrigado a você que ficou na sintonia. Como sempre, no final aqui, vou botar os nossos comentaristas na telinha para dar aquele tchauzinho, para ver que está todo mundo feliz, todo mundo companheiro, todo mundo continua amigo, e a discussão são discussões de ideias, e é assim que tem que ser, né? Para que você, ouvinte, telespectador, possa fazer a sua opinião. Valeu, Adolfo Padilha, grande abraço. Também, Divaldo Ceresini, valeu, muito obrigado. A gente volta amanhã com mais um Entre Linhas. Não, a gente volta na segunda-feira, né? Hoje é sexta-feira. Valeu, gente. Segunda-feira estamos de volta. Bom final de semana para todo mundo. Valeu.